Olá, eu sou a Adriana Marques e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um conceito que eu acho que é fundamental para que a gente evolua nas nossas vidas. Você alguma vez já se deparou numa situação onde parecia que você tinha perdido o controle ou o equilíbrio? Você já passou muitas vezes, ou de repente alguma vez na sua vida, por uma situação que de repente parecia ser maior do que você? Sabe aquela sensação de que você é quase que engolido pela situação? Ou um problema que de repente parece ser tão grande a ponto de parecer ser maior do que a sua vontade mesmo de vencer? Pois é disso que a gente vai falar hoje. Hoje eu vou falar de uma técnica que ela é simples, mas ela é extremamente eficaz. Essa técnica, ela foi elaborada por um grande coach mundial chamado Timothy Galway, ou Tim Galway. O Tim Galway, ele escreveu uma peça muito bacana chamada O Jogo Interior do Tênis. E durante muito tempo, Tim Galway foi um coach de tênis, ele ensinava as pessoas a serem melhores com o tênis, e essa literatura acabou sendo grande referência também para o coaching. Porque, afinal de contas, aquilo que a gente faz dentro de uma quadra de tênis, a gente também faz na nossa vida. Essa técnica se chama stop, em inglês pare, parar. E essa técnica, ela é muito bacana porque pela sua simplicidade, ela faz a gente refletir sobre como muitas vezes a gente se enrola nas próprias pernas, como muitas vezes a gente sai do nosso controle e a gente, por isso, deixa de ser assertivo. Basicamente, o que a gente precisa entender é que o stop, o pare, tem a ver com você, na sua vida, se deparar com aquela situação que, de repente, você sabe que as coisas saíram da sua mão, você sabe que, de repente, você podia estar sendo melhor do que você é, mas você não sabe por onde começar a arrumar a bagunça. Assim como num jogo de alta performance, quando um técnico pede um tempo, ele pede para parar e ele pede então que a sua equipe saia de cena. Ele pede que a sua equipe saia da quadra. E por quê? Porque quando a gente sai da quadra, fica mais fácil avaliar o jogo. E muitas vezes, quando a gente tem algum problema, ao invés de se olhar de fora, ao invés de tomar um pouco de distância daquilo que a gente está vivendo, a gente quer ficar ainda mais envolvido na situação. E aí parece que as coisas se complicam mais e mais e mais. Então, o fundamento número 1 dessa ferramenta, que é o stop, é você se dar conta de como é importante você avaliar a situação, o problema que você está passando, de maneira isolada, de maneira distante, para que assim fique mais fácil perceber o que deve ser feito. Bom, então a gente vai usar aqui esse flip chart para que a gente visualize o que é cada um dos passos. Como eu disse, o stop, ele tem quatro letras, 4 fases em que é necessário a gente parar para refletir. O S, em inglês, chama-se step back, dá um passo para trás, que é justamente o distanciar-se. Bom, aqui a gente não vai usar o step back porque a gente precisa abrasileirar, aportuguesar. Então aqui a gente vai usar no S o sair. Sair é tomar distância, olhar de fora. Sair significa que você não vai olhar a situação ou o problema de onde você está vivenciando. Sair significa que você vai contar a sua história do lado de fora dela. Esse é o primeiro ponto. Uma vez que você saia dessa situação e que você seja capaz de olhar essa situação com uma certa imparcialidade, a gente passa para o segundo passo. O segundo passo, que é o T, em inglês é think, pense. Quer dizer, é uma hora de refletir. Aqui, a gente vai dizer que o T é tome consciência. Tome consciência significa olhar para as coisas e analisar, vou botar aqui, ó, simplificado. Tome consciência significa pense a respeito do que você está vendo. Analise os fatos. Quando a gente está envolvido, dificilmente a gente fala de fatos. A gente fala muito de emoção, a gente fala muito das nossas crenças e a gente fala pouco de fatos e evidências. Então, quando a gente precisa desenvolver o nosso controle emocional, quando a gente precisa desenvolver a nossa capacidade de resolver um problema,
passo fundamental é a gente analisar fatos. Saia do achismo, para de maximizar por conta da sua própria vivência. Muitas vezes a gente olha para um fato e diz, nossa, porque eu não consigo mais confiar naquela pessoa. E tudo que ela fez foi errar uma vez com você. Tomar consciência é isso. É você literalmente analisar os fatos como eles são. E não como você, envolvido, está sentindo. É muito mais o pensar do que o sentir. Bom, sabendo disso, a gente vai para o terceiro passo. O terceiro passo aqui, o O, é de organize your thoughts. Organize os seus pensamentos. Organize aquilo que você agora está enxergando. Organizar os seus pensamentos significa que se você quer alguma coisa diferente, uma mudança, se você quer sair do outro lado ou se você quer melhorar, você não pode continuar fazendo a mesma coisa. Então, se o passo 2 significa analisar fatos e evidências, quer dizer, tomar consciência, aqui eu vou ter o organizar os meus pensamentos. Eu vou decidir fazer alguma coisa diferente. Então, aqui é organize. Organize seus pensamentos. Tome uma nova decisão. Refine a sua ação. Definitivamente, se você quer algo diferente, você precisa tomar atitudes diferentes. Então, o que você pode mudar em relação a essas atitudes? O que você pode melhorar? Como você pode ser mais assertivo? O que de repente você está ignorando dessa história que você está vivendo, desse problema que você está vivendo? Bom, se então o passo 1 é você tomar distância, sair da situação, analisar a vida que você está vivendo de maneira isolada, distante, para que você não esteja envolvido emocionalmente. E se o passo 2 é tomar consciência, analisar fatos, né, pensar sobre o que realmente está acontecendo, sem esse envolvimento emocional, o passo 3 significa tomar uma nova decisão. Organizar os seus pensamentos a ponto de saber que continuar fazendo a mesma coisa não vai te fornecer resultados diferentes. Então, organizar os seus pensamentos significa tomar uma nova decisão, significa voltar para o jogo de maneira diferente, tentar uma nova jogada, de repente fazer um novo contato. Essa é a ideia do terceiro passo. E aí sim, a gente vai para o quarto passo. O quarto passo de P em inglês é proceed. Isso quer dizer prossiga. Aí sim, uma vez que eu tenha tomado distância, analisado fatos, decidido fazer alguma coisa diferente, decidido fazer algo que seja mais eficaz, aí sim eu posso voltar para o jogo. E aí sim eu posso entrar em ação. Então aqui a gente vai botar o prossiga. Basicamente o que a gente está falando aqui é que é preciso pensar antes de fazer. É preciso avaliar o cenário como ele é e não muitas vezes como a gente enxerga. É preciso que a gente veja as situações como alguém que tem essa capacidade de enxergar o todo. Porque uma vez que a gente esteja envolvido emocionalmente, é muito difícil não se comover ou não se sentir machucado quando as pessoas realmente não fazem aquilo que a gente espera ou quando as coisas não saem como a gente gostaria que elas saíssem. Então, o nosso grande conceito hoje, que é o do stop, te leva à reflexão de como não adianta continuar atrapalhado, atolado e se sentindo atropelado pela vida. Sentindo que a vida está tão rápida que você não pode, muitas vezes, estar no controle dela. O stop tem a ver com isso. Você tomar o controle da sua vida de novo para sua mão. Então, não importa qual é o nível de batalha que você está vivendo, não importa, inclusive, se na sua vida está tudo dando certo, mas você tem um ou outro assunto que, de repente, precisam de uma revisão ou precisam de uma melhoria, use o stop na sua vida. Pensa sobre essa situação e aí sim, pensa de maneira isolada, pensa de maneira distante, sem esse envolvimento emocional. Analisa os fatos, para tomar consciência do que realmente está acontecendo. Não do que você enxerga como envolvido, mas do que realmente está acontecendo diante dos seus olhos. Depois, é hora de pensar qual é o próximo passo. O que você pode fazer de diferente? O que você pode refinar no seu modo de fazer, no seu modo de se comportar? E aí sim, você pode prosseguir para a sua ação, para ser efetivo e para buscar, claro, uma vida que sempre dá certo.
Mais uma vez, eu gostaria de te pedir que deixe o seu comentário, que, por favor, contribua, porque, afinal de contas, os assuntos que a gente tem sempre para tratar são assuntos que te levam ao desenvolvimento, que te levam à melhoria. Então, para mim, é muito importante saber a sua opinião sobre aquilo que a gente está abordando e sobre aquilo que a gente realmente pode contribuir com você. Se você gostou, ótimo. Se você tem realmente um comentário para fazer, eu espero que você o faça, porque eu acredito que a gente cresce quando a gente está junto, quando a gente tem parcerias. E essa é a minha parcela de parceria com você, eu espero a sua parcela de parceria comigo. Compartilhe, esses vídeos eles são para serem compartilhados, para serem revistos e para a gente estar sempre em contato com essa metodologia, com conceitos ou com qualquer ideia que faça a gente perceber que sempre existe espaço para a gente melhorar. Eu te vejo em breve, um beijo grande e a vida dá certo sempre. Muito obrigada!